Que delícia, né? Como é bom estar na presença do Senhor. E cantar louvores e orar pelos enfermos, profetizar, proclamar o dia aceitável do Senhor. Enfim, é uma maravilha estar, ser igreja. É algo que Deus, através daquele sacrifício que Jesus fez, nos possibilita, né, tudo isso, essa maravilha de vida. Como nosso amado Valdemir sempre diz, Jesus é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Aleluia. E eu queria ler um texto com vocês. Eu tenho dois textos, né? Eu já fiquei muito alegre porque Gil trouxe aqui já um pedaço, né? Gil já trouxe uma parte do que eu ia falar, então vai economizar talvez um pedaço da palavra. Deus me deu um outro enfoque. Deus falou: olha, fale sobre isso. E uma coisa que a gente não pode ser é covarde. Se o Senhor nos deu uma palavra, falou: olha, fala, igreja, a gente tem que chegar e tem que falar. Então, com muito temor, inclusive, né, que eu venho aqui para trazer isso que o Senhor falou comigo. Não é nada novo, mas eu creio que é algo que o Senhor quer falar sobre isso, ou trazer isso à mente dos irmãos de alguma forma. Meus queridos, tem um texto de Lucas, vamos abrir aí as Bíblias ou os aplicativos, né? Lucas 5, 17 a 39, salvo engano. Eu vou ler esse texto, mas eu vou ler de uma forma diferente, que é como um texto corrido, certo? Como sem os pontos ali, os versículos, tá? Então eu vou ler, vocês vão estar acompanhando aqui, mas eu queria muito que vocês ouvissem também essa leitura de forma corrida. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. E depois disto, logo depois da sequência, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Ou seja,
Pode alguém, no meio de uma festa de bodas, ou noivo, fazer o jejum? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejum? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido velho, quer logo novo, porque diz: melhor é o velho. Meus queridos, a primeira vez que eu recebi essa palavra, para mim ela tinha ficado incompleta no coração. Eu falei: Senhor, tudo bem, eu estou entendendo aqui que o Senhor está falando, né, dessa estrutura que havia já naquele povo de Israel, e eles que tinham a lei, que tinham recebido a lei, faziam não exatamente o que estavam na lei, mas criaram uma lei própria. Eles criaram uma nova forma de interpretar a lei. Eles começaram a fazer uns armengues, começaram a fazer os remendos, começaram a fazer uma gambiarra, né? Ou então um jeitinho. Olha, receberam aquela palavra diretamente do Senhor, e durante tempos e tempos foram ajustando e fazendo certas conveniências. Então Jesus é muito claro para eles. Eles falam assim: olha, vocês não podem pegar um remendo velho e colocar uma roupa nova. Enquanto eu estava entendendo isso, mas havia ainda algo que eu não tinha entendido. Eu falei assim: eu estou entendendo que de fato existe essa estrutura, e a gente não deve se apegar à estrutura, porque a estrutura não deve se apegar, não deve se apegar a uma estrutura de forma que ela ultrapasse o coração, a vivência. Sim, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Então, um belo dia, eu estava mexendo no computador, e eu sou um gordinho que gosta de tecnologia. E o que acontece? Eu descobri um computador bem velho lá em casa, que eu já não usava há anos. Eu falei: rapaz, será que esse negócio funciona ainda? Aí eu comecei a ter muita necessidade de usar aquele computador mais velho, porque ele tinha um programa que todo mundo conhece aqui, que é o Word, né? Todo mundo conhece o Word, conhece, gente? Todo mundo conhece, né? O Word tá, o Wzão, não é isso? E eu uso um computador que não usa esse Word, é um outro sistema operacional, que é mais avançado, entendo eu. Quando eu chego um belo dia, eu comecei a falei: não, então o que eu vou fazer? Eu vi que muitas pessoas no trabalho, né, e agora na novo desafio aí na prefeitura, muita gente usa o Windows e usa o Word. Eu falei: bom, então já que eu tenho esse Word que eu comprei há muito tempo, eu vou começar a usar esse programa, porque eles também usam, então vai ficar mais fácil para mim. Só que ele é muito velho. E aí eu tive que fazer várias adaptações nele. Aí eu comecei mudando o HD para um HD mais rápido. Aí quem fez isso foi o nobre Elias. Elias fez isso, rapaz. Elias deixou o bicho novo. Ele ficou zerado. E eu me empolguei. Eu falei: rapaz, que coisa linda. Não preciso mais comprar, né, um computador. E aí eu comecei a usar o computador alegre, feliz. Falei: pronto, então aqui eu não preciso mais de outro, vou ficar com esse só. E toda vez que eu ia mexer nele, daí aparecia alguma coisa nele. Aí eu falei: eu vou ter que comprar um adaptador para o Wi-Fi dele. Aí eu já vou ter que gastar dinheiro, então vou comprar um adaptador. Aí comprei o adaptador. Depois eu percebi que não tinham todas as entradas que eu precisava. Aí eu tive que comprar mais outro adaptador. Depois eu percebi que o processador dele era muito lento. Então eu não consegui, eu fiquei tentando ali
várias e várias vezes, consertar aquele negócio velho, colocando várias coisas novas, fazendo vários remendos, mas sempre tinha alguma coisa pendente. Sempre tinha alguma coisa que não dava para usar ele completamente. Quando eu ia fazer audiência online, aí dava aquelas travadas, fazia uma ligação, sabe que usa muito vídeo hoje, né? Quem é da área, dava outro problema. E um belo dia eu estava mexendo nisso, e aí eu senti aquele clique do Espírito Santo. É isso aí, ó. Remendo velho, é isso aí. Coisas que as pessoas pegam, elas dão uma adaptada e ficam vivendo a si mesmo. Eu falei, Senhor, entendi. Tem coisa que a gente recebeu, como por exemplo um evangelho maravilhoso que recebemos, mas no meio do caminho a gente propriamente falou, não, talvez aqui eu possa fazer uma adaptada, talvez eu possa dar um jeito aqui, não estudar todas as apostilas, talvez eu possa fazer um pedaço, fazer alguma coisa, fazer outra. Será que precisa ir para o grupo caseiro todo dia? Ou toda semana? Não, hoje eu vou dar uma desculpa. Hoje eu vou segurar um pouco, eu estou um pouco cansado. Mas dá, quem sabe está vendendo desculpas, jeitinhos, arranjos. Então, meus queridos, um evangelho muito remendado ainda é o evangelho original? A Constituição nossa, uma informação para os queridos. Quase atropelei aquela minha semana, meu Deus. Me perdoe, viu? A irmã de Carol, oh meu Deus, ainda bem que eu estou pedindo perdão aqui em público. Eu ia dando ré, ela estava atrás, eu falei, meu Deus, não me vi. Perdoe, querido. Então, meus queridos, olha só. Oh meu Deus, eu puxei, esqueci. Constituição, sim. Meus queridos, a Constituição está anotada aqui, mas vocês sabem que eu tenho uma dificuldade de ficar com o papel na mão. Você perguntou se estava de cabeça, eu falei mais ou menos aqui, mas está aqui, para não me perder. Então, meus amigos, a Constituição da República nossa, do Brasil, ela tem 200 e tantos artigos, quase 300. Mas ela tem 136 emendas. E eu te pergunto, ela é a mesma? Não, ela não é a mesma. Não é a mesma. Em alguns casos é, em outros casos mudou-se completamente. Se viu que aquela estrutura, essa lei, essa Constituição é extremamente, para algumas coisas, incapaz de resolver algumas coisas. Ela não resolve o problema, então tem que remendar muito. Então, meus queridos, o que o Senhor falou comigo muito claramente naquele dia foi o seguinte: Marta, não faça remendos, não faça jeitinhos, não procure desculpas, ouça aquilo que você ouviu, que você se apegue ao início, se apegue ao que o Senhor fez, siga e prossiga. Está certo, Senhor. E aprendi essa lição. E depois de um tempo, de muito tempo já que eu não ouvia o Senhor tão claramente como Ele me fala, às vezes eu não sei como é que é a vida dos irmãos, mas a minha, às vezes a gente sai assim, a gente sai de um problema, daqui a pouco emenda no outro, né? E aí passa um pouquinho, emenda no outro, aí vem um problema de saúde, aí daqui a pouco vem, então assim, eu não sei como é que é dos irmãos, a minha vira e mexe, tem algumas irmãs aqui que sabem, né, como é que anda a vida, porque vira e mexe, Deus, olha, Deus mandou orar por você. Eu acho massa isso na igreja, é lindo. Por quê? Porque nós percebemos um organismo que é vivo. Um organismo que é vivo. Então, quando o Gil falou aqui no começo desse fundamento, dessa fundamentação, e a gente está voltando para isso, para estudar isso, essa estrutura em si, esse fundamento, é um fundamento, mas ele é debaixo da dependência do Espírito Santo. É debaixo da orientação do Senhor. É debaixo da graça dispensada. E aí fez muito sentido para mim, depois de estar ouvindo aqui, um outro texto que o Senhor me deu. Como eu disse, eu já há muito tempo não ouvia o Senhor falar desse mesmo modo, que eu vou dizer aqui aos irmãos.
mas geralmente um sonho que leva a uma outra mensagem e que traz um texto claro na Bíblia. Eu queria ler com os irmãos um texto de Isaías 58. Se vocês puderem abrir. Texto de Isaías. Meus queridos, o texto de Isaías 58 diz que eu vou ler na versão da King James, que é um pouco diferente dessa, é uma linguagem atualizada, mas eu achei a versão muito interessante. E diz assim: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas. Levanta tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles, e questionam: por que jejuamos regularmente e tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas o conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida dos altos céus. Porventura foi esse o jejum que idealizei, apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como um junco, no brejo e se deite sobre o pano de saco, e cinzas de grande lamento? Ora, é isso que chama de jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. Não é este que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo? Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste, e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará adiante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim chamarás a Yahvé e ele te atenderá, gritarás por socorro e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Guardem isso: jugo opressor, língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. E Yahvé será o teu guia continuamente e te assegurará a fartura mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas, restaurará os alicerces antigos. Serás chamado reparador de brecha, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiares teus pés a fim de que não profanes o sábado, e para não fazeres o que bem quiseres no meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares deixando de seguir os teus próprios caminhos, guardem isso também, de fazeres o que bem desejas, é interessante guardar isso também, e de falar irrefletidamente.
Então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca do Senhor disse. Meus queridos, o texto parece um tanto quanto duro, né? A palavra de um profeta Isaías ao povo que estava jejuando de uma forma errada. Eles também fizeram um armengue no jejum, eles fizeram um jeitinho. Falou: a gente não precisa jejuar não, a gente pode fazer uma opressãozinha aqui e botar a gente para trabalhar no dia de sábado. Então, o que eu entendo que o Senhor falou comigo? Nesses 6 pontos, e Ele disse um especificamente, mas uma coisa é opressão, dedo ameaçador e falar arrogante. Então, quando o Edson falou aqui que ia trazer esse ensino novamente, sem opressão, eu entendi que está tudo conectado com o que Deus quer, com aquilo que Ele tem para frente. O que Deus tem é sobremodo excelente para a sua igreja, não só para a sua igreja, mas para a terra onde a gente está. Nós estamos aqui para sermos reparador dessa brecha, para fazermos com que as pessoas sejam curadas e essas curas salvem as gerações futuras. Isso já acontece conosco. Nós já falamos um com o outro, já edificamos. Tem pessoas que já deixaram traumas, já deixaram feridas para trás e seguiram em frente. E essas pessoas foram curadas para frente, para não passar isso para frente. O outro ponto, e especificamente o que o Senhor me falou, foi isso aqui. Ele falou assim: olha, e eu senti no coração uma confirmação. Cuidar dos próprios caminhos, próprios desejos e próprias palavras. Isso é um grande perigo. E o que o Senhor me falou é o seguinte: não cuidem dos seus interesses. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, adicionadas. Amém. Antes de trazer a palavra, meus irmãos, para cá, trazer isso para os irmãos, Deus falou comigo no meu coração: não cuide do seu próprio interesse, me priorize. É por isso que você fica assim, rapaz, a gente vai de um lado para o outro, dá problema aqui, problema ali, problema acolá. A forma de você ver as coisas vai ser diferente. Deus vai te dar uma nova visão. E foi interessante que desse sonho para cá, realmente muitas coisas aconteceram diferente. E eu fui percebendo que na verdade era eu que estava priorizando os meus próprios interesses. Ou seja, será, meus irmãos, que você conhece realmente o Deus que você serve? Essa semana eu encontrei um irmão, há muito tempo. Ele foi uma das pessoas que me falou uma das frases que eu mais temia na vida. Há muito tempo, eu não era convertido ainda, ele era da universidade, ele virou dentro da universidade, gritou para a pessoa e falando lá no debate alguma coisa, ele falou: eu conheço o Deus que eu sirvo. Rapaz, quando eu vi aquele negócio, vi um crente em tigela, né? Um crente relento ali, né? Boca de inferno. Pô, o que é? O crentezinho relento, né? Fica ali, boca, né? Só fazendo as coisas, vai para a igreja. Não, eu volto, canto em 5 corais, dá não sei o que, faz isso, participa disso, faz o que, tá cheio, bombando. E aí eu vi, quando foi essa semana agora, eu encontrei esse irmão de novo. Rapaz, enquanto a gente conversava, me veio essa frase que ele falava, e eu pude ver que Deus continuava fazendo muita coisa na vida dele, e ele está passando um perrengue enorme. Eu falei: rapaz, não é só você não, estamos juntos, mas eu vou orar para você. Então a nossa vida é essa, é abrindo vida na vida. E aí eu fui percebendo que eu falei que essa frase, que era muito para mim temerosa, que eu podia dizer isso novamente: eu conheço o Deus do Senhor. E como é que você conhece? E aí, Gil, aí pega certinho o que você falou. Como é que você conhece? Relacionamento com o Espírito Santo. Dia após dia com o Espírito Santo.
conversas com Ele, um dia após o outro, louvor no lugar de reclamação. O louvor é a palavra, é o nosso linguajar, é o nosso alfabeto, louvor. Esse é o nosso alfabeto. Então isso tem que estar cheio no nosso coração, meus irmãos. Tem uma coisa que a gente canta muito bem, né? A gente canta bem. Honestamente, a gente canta muito bem. A gente olha assim e vai a plenos pulmões, né? O louvor aqui é maravilhoso. Eu acho lindo. E isso também deve estar no dia a dia nosso. Esse fervor. Meu Deus! Quando a gente olha para aquele sacrifício de Cristo, tudo que Ele fez, tudo que a gente cantou aqui, como é que você não se apega a esse homem, Jesus Cristo? Como é que a gente não vai glorificar o nome dEle? Como é que a gente não se emociona com Ele? Tem uma coisa muito boa, meus queridos, tem uma recompensa reservada, se nós não procurarmos o nosso próprio caminho, o nosso umbigo, é esse. O Senhor vai fazer você restaurador da brecha. Você vai fazer, através da sua vida, haverão caminhos consertados na vida das pessoas. Já pensou, rapaz, naquele grande dia, chegar lá, todo mundo se encontrar e você ver todo mundo que Deus usou para poder salvar aquela pessoa? Que coisa maravilhosa, porque tenho certeza de uma coisa, e digo para os que nos visitam: Ele veio a essa terra e Ele disse que faria o quê? Ele voltaria. Meus queridos, é real. Ele está chegando e está mais perto do que nunca, porque quanto mais vai passando, mais se aproxima esse dia maravilhoso. Então, meus queridos, tem algumas perguntas aqui. Eu estou já caminhando para o final, que eu queria muito que vocês ouvissem essas perguntas. Como você tem conhecido a Deus? O seu conhecimento de Deus é o resultado de um relacionamento vivo e constante, ou o resultado de uma leitura seca das Escrituras? Você conhece o Deus teórico? Onipotente, onipresente, onisciente. Como estão as experiências suas com o Senhor? Você tem ouvido Ele falar contigo no decorrer dos dias? Como Ele fala contigo? É uma experiência mística ou é algo que muda o seu ser, a sua forma de ver e de viver? Você luta contra a sua vontade? Eventualmente procura desculpas para não participar de encontros e reunião com os irmãos? Está atento, vigilante para pregar o Evangelho? Se o Evangelho que você recebeu já foi remendado por várias vezes, ainda é o mesmo Evangelho? Estou dizendo por você, por nós. Estou dizendo, será que não remendamos o Evangelho tanto, que criamos tantas desculpas, jeitos e armengues e remendos? Quais desculpas você criou na sua própria mente para justificar que não precisa ou não deve fazer certas coisas para Deus? Só tem mais 4 páginas de pergunta. Quanto tempo tem que você já não compartilha mais as coisas do Senhor? Quais remendos você tem feito no Evangelho que recebeu? Você ama ao Senhor com toda a tua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, com toda a tua força. E eu vou acrescentar, com todo o seu dinheiro. Onde está então o seu fervor para o amado? Jesus não nos chamou, não nos tirou de um lamaçal do mundo para vivermos uma vida olhando somente para o nosso próprio umbigo. Mas existe uma ótima notícia. E qual é a ótima notícia? É que assim que você olhar, que nós olharmos, que priorizarmos as coisas do amado, que falarmos assim: Senhor, eu quero fazer, usa-me, Senhor, mas usa-me hoje, amanhã, depois de amanhã, quarta, quinta, sexta, meus domingos, eu quero já dormir e quero acordar já com louvor na cabeça, meu pai. Alguém já teve experiência? Rapaz, é muito massa de sonhar com louvor, cantando louvor, sonhando? Alguém já teve? Ó, tem a bocadinha. Rapaz, que negócio, você já acorda no speed.
Você já acorda pronto para rapaz. Essa semana passou interessante, estava lá trabalhando e tive a oportunidade de começar uma conversa com uma amiga de trabalho, um colega de trabalho. E daqui a pouco ela reconheceu determinado nome da pessoa, do contribuinte, era um contribuinte muito conhecido. Contribuinte, não sabe o que é fazenda, né? É gente que cobra impostos, então chama de contribuinte. Mas assim, tinha lá um cidadão, que o cidadão é reconhecido um pastor na cidade. Estava com uma situação lá e tal, coisa pequena. E ela falou o nome dessa pessoa. Ela falou, será que é pastor tal? Eu disse, uai, tu conhece o pastor tal? Ele falou, conheço. Eu disse, então você já congregou? Já, Marcos, já congreguei. Eu falei assim, e o que foi que aconteceu? Que você, depois de conhecer essa delícia que é o Senhor, essa maravilha que é Deus, você saiu, foi? Aí ela, eu tive um problema com a igreja. Eu falei, eita. Aí eu disse, minha querida, mas olha só, a noiva e o noivo é a mesma pessoa, agora a gente é imperfeito. Porque veja bem, quando Paulo, se converte, Paulo diz o quê? Ele diz, Senhor, Jesus pergunta para ele, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz, Senhor, quem tu és? E o Senhor fala, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Eu falei assim, olha, tem umas coisas que a noiva faz, mas o noivo está vindo aí, ele é maravilhoso. Agora a gente vai acertar, a gente busca acertar, a gente quer acertar. E é também uma diferença nossa. A gente quer vencer, a gente quer mudar, a gente quer ser usado. Então, meus amados, já aqui encerrando, o que eu queria deixar com os irmãos são essas duas questões, e dizer aos amados que não é de forma alguma algo para que você olhe e veja se cabe a você, que o Espírito traga a você alguma revelação sobre uma coisa ou sobre outra. Então o Senhor quer transformar você num jardim regado, num reparador de brecha, num restaurador de caminho, e quer fazer isso de forma poderosa conosco. Se o Senhor está fazendo se mover entre nós, entre as pessoas, entre a palavra que a gente trouxe, entre o testemunho maravilhoso que ouvimos aqui desse milagre de viver, então o Senhor quer trazer a gente para uma caminhada, quer preparar a gente, porque vem gente para chegar, para cuidar. Amém. Meus amados, Deus abençoe vocês.